Espírito do Senhor repousa sobre mim. Enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesses em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando viram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida equipe de liturgia celebrativa que prepara e preparou a nossa celebração com carinho, povo de Deus que hoje já celebra o segundo dia do Cerco de Jericó, ou você que veio pela primeira vez, ou você então que está em casa nos acompanhando pelas mídias sociais da Paróquia Santo Antônio. Depositar nossa confiança no Senhor e nele confiar. Parecem 2 gestos distintos, porém eles são interligados. Depositar é levar, é colocar. Se falar em depósito um tempo atrás, vão pensar em poupança. Vão pensar em poupança, é levar o dinheiro lá e deixar lá. E confiar que ele vai render uns trocos. Depositar, levar lá. É isso. Mas não é dinheiro, é esperança. É depositar a esperança no Senhor, que Ele pode algo por mim. Quando eu deposito dinheiro na poupança, ou eu faço algum investimento, eu acredito que aquilo pode me render algo que pode vir a ser algo bom.
mas nesse caso também pode me escravizar. No caso de Cristo, em depositarmos a nossa confiança no Senhor, só pode vir coisa boa, inclusive força para tomar decisões que às vezes a gente não tem o suficiente, e nele confiar. Esse é o segundo passo, e que quer nos acompanhar ao sairmos da igreja, voltar para casa, amanhã acordarmos, a irmos para o nosso trabalho. E eu queria que você visitasse agora, pensa no teu trabalho, confia no Senhor. Hoje você veio depositar a tua confiança no Senhor, porque você veio à Santa Missa, você veio ao Cerco de Jericó, talvez com uma intenção, algum pedido particular e especial, alguma coisa que você não está dando conta, ou alguma coisa que você quer rezar por alguém. Várias já foram colocadas aqui, que são aqueles problemas que parece que nos machucam e ferem o tempo inteiro. Mas ao passar o teu dia, para onde você for amanhã, no final dele tem um segundo passo, depois de confiar no Senhor, muito importante: agradecer. Se vocês forem observar aqui no cantinho, bem no cantinho, mas bem no cantinho meu, bem no cantinho, o que está escrito aqui? Agradecimento. Tem um bilhete. Os pedidos estão quase cheios. Tem que voltar para o Senhor. Talvez no final do cerco isso aqui possa estar cheio, mas eu ficaria ainda mais feliz, e o Senhor, ao lhe encontrar também, porque Ele se completa com a nossa felicidade. Se depois do nosso itinerário diário, em confiar nele, a gente também tivesse e tenha essa gratidão. Isso é bonito. Crianças, quando o pai e a mãe chegam em casa com um presentinho, um chocolate, a bala, ou aquela comidinha que você gosta, como é que a mãe e o pai ensinaram a dizer, quando você ganha um chocolate, o que eles ensinaram a dizer? Obrigado. Viu? Eu nem combinei. Obrigado. Esse é o itinerário de depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Eu esperava que quando a cidade ele trouxesse um Neugebauer, daquele chocolatinho, uma bala de menta verde. Eu já falei isso muitas vezes aqui. E ele trazia. Os dias que ele não trazia, eu ficava um pouco triste, mas eu sabia que tinha algum motivo porque ele não trouxe. Não era maldade. Assim age a graça de Deus. Depositar a esperança no Senhor, amados e amadas, não é achar que Ele sempre vai dar tudo o que eu quero. Não é. Essa é a motivação inicial de um cristão, de um católico, quando ele volta para a igreja depois de estar muito tempo longe. Às vezes até alcança uma graça e ele volta, achando que agora eu vou fazer, viver, ser fiel e vou receber. Não, não é sempre assim. O Senhor nos fortalece, inclusive, quando nós não recebemos a graça, e faz com que a gente sinta que sabe em quem depositou a confiança, porque o tema de hoje diz, confiar nele. Mesmo que a bala de menta e o Neugebauer não vinha, continuava sendo o vô, que eu amava e queria bem, mesmo quando ele puxava a minha orelha. E aí o nosso amado Senhor, no Evangelho de hoje, nos deixa alguns hashtag fica a dica, e não são poucos. Alguns são puxões de orelhas, outros são orientações. Queria apenas brevemente trazer presente alguns. O Senhor entra na sinagoga, toma o livro e lê um texto no qual ele abre o rolo do profeta, onde está escrito do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com unção. Para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres,
para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois ele trava ali um embate com os mestres da lei, com os demais que ali estão, com aqueles que o acusam, afinal este não é o filho de José, tentando desmerecer e diminuir a autoridade de Cristo, de poder dizer algo que mexeu com eles. E isso nós às vezes também fazemos. Quando alguma coisa que um padre fala me incomoda, normalmente eu costumo diminuí-lo, porque me incomodei com aquilo. Esse é o primeiro processo, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, depois vem até nós e nos inspira. Opa, mas será que ele não tinha uma pontinha de razão? Quando a mãe puxa a orelha da gente, e a gente inicialmente diz, epa, mas um dia tu vai ver. E daí no outro dia a gente voltou da escola, viu a mãe lá trabalhando, fazendo as coisas, ou o pai, e a gente pensa, mas será que eles não tinham um pouquinho de razão de puxar minha orelha? Será que eu não posso fazer diferente? E essa reação nossa, ela é importante, o voltar atrás, nos reconhecermos arrependidos e necessitados do amor do Senhor. Jesus Cristo, Ele anuncia a boa nova e nos pede confiança, para que depositemos nele a nossa confiança. Depois de terem escutado Jesus Cristo, e quando ele chamou a atenção daqueles que o criticaram, elevando os estrangeiros que voltaram para agradecer, eles queriam jogá-lo do penhasco, porque doeu. E olha o que ele fez. Ele disse, de fato, eu vos digo, no tempo de Elias, choveu 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome. Havia muitas viúvas. Viúvas eram aquelas que eram abandonadas, porque ninguém cuidava delas, era a tradição. Nenhuma delas foi enviada a Elias, senão uma que vivia em Sarepta, no tempo da Sidônia. Uma só, estrangeira, voltou para agradecer. Depois ele fala dos leprosos de Israel, no tempo do profeta Eliseu. O único que foi curado foi Naamã, o sírio, que era estrangeiro. Não era daquele povo que estava sempre ali ao redor, era um estrangeiro. Por quê? Porque ele depositou a sua confiança no Senhor. Aqueles que estavam sempre ali ao redor não tiveram força suficiente para depositar a confiança no Senhor, não foram curados, mas aquele lá de longe foi curado. E o Senhor os questiona, por isso mexe com eles. Depositar a nossa confiança no Senhor. Pai, mãe, você que tem filhos, lembra quando ela disse, amorzinho, nós vamos ser 3, lembra? Do jeito que foi? Tô grávida. Tô grávida. O que vocês fizeram? Lembra? Meu Deus, e agora? E agora? Passou um tempo, amorzinho, tá vindo o segundo. Passou um tempo, morê, então, e não estão aqui? Estão aqui. Talvez demorou um pouco para confiar no Senhor, mas eu lembro bem do nosso começo, quando veio a mana, depois o mano, faltavam algumas coisas, mas eles confiavam no Senhor, e a gente está aqui. Por isso eu queria que você fosse visitar aquele tempo. Você não está aqui? E pode confiar no Senhor. Confiou? Agora, pode ensinar isso para mais gente. Você filho e filha, lembra da adolescência, você que já é um pouco mais adultinho?
Lembra da adolescência? Das dúvidas, dos questionamentos, de tantas coisas que vinham no coração, talvez do quanto andou para longe de Deus, para longe do pai e da mãe, e agora não está aqui, porque depositou a tua confiança no Senhor, confiou neles, está aqui. Está difícil de tomar uma decisão? Moço, moça, na juventude as decisões são difíceis de serem tomadas. Num relacionamento, nossa, aquela menina é linda, estou apaixonado, mas ela não quer muito ir na igreja. Nossa, mas aquele rapaz, a gente já está juntos uns 4 anos, padre, ele quer morar junto, mas não quer casar. Não é para você. Não é para você. Não é. Eu nem peço desculpas. Não é para você. O Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem algo maior para você. Se já tentou 1, 2, 3 vezes e não teve resultado, não é para você. Não estraga a tua vida. Está difícil de tomar uma decisão? Pede para Ele. Pede para Ele. Eu não queria entrar no seminário no começo, eu queria casar e ter filhos. Eu fui pedindo. Não foi tão simples e fácil. A cada dia, mais uma missão, mais algo para me culpar, mais algo que me convencia de que eu depositei a minha confiança no Senhor. Dava tudo certo? Não. Não dava tudo certo e não vai dar tudo certo. Mas a confiança, ela te dá uma segurança de que é isso que eu escolhi e que valeu a pena, e está valendo e vai valer a vida. Moço, moça, se ele ou ela não quer ter a igreja e a fé na vida, no caminho, não é para você. Esposo, esposa, opa, vírgula, agora é diferente. O matrimônio é indissolúvel. Não se sinta ferido ou ferida se alguém no caminho se separou e não deu. Talvez esse foi o caminho, mas você que é casado, não vale a mesma coisa. Não vale a mesma coisa do jovem, do solteiro. O casamento é indissolúvel. É indissolúvel. Você já confiou? Já depositou a tua confiança no Senhor? Naquilo que apareceu, estragou, machucou o teu caminho? Você já olhou para o rosto de Cristo e disse: Senhor, para o Santíssimo Sacramento, tudo que eu estou sentindo que dói e que não é bom, está aqui. Porque pelo sacramento do matrimônio tu me destes alguém, uma família, e é ela que eu quero venerar, ela que eu quero cuidar, ela que eu quero louvar, ela que eu quero honrar. Ele vai te dar força, mas precisa pedir. Ele dá. Ele dá. Muitos de vocês que estão aqui sabem disso. Sabem disso. Ele dá, mas precisa confiar. Precisa confiar. Depositar a esperança. O que é a esperança? Eu espero dele, então eu deposito. A bala de menta e o Neugebauer não vão vir sempre, mas vai continuar no seu avô que eu amo. Não vai dar tudo certo e perfeito na tua vida, mas vocês vão continuar juntos, porque a intenção de vocês, que une, é a mesma, é o Cristo eucarístico. É o Cristo. Depositar a tua confiança no Senhor. Se no trabalho não deu tudo certo, deposita a tua confiança no Senhor. Hoje, o menino, eles estão lá em casa, então eu posso falar, disse assim:
não estou com ânimo para nada hoje. Daí eu parei na frente dele. Nós estava no momento de convivência com os meninos hoje. E eu disse: mas é tu que vai botar vontade nisso. E ninguém mais pode fazer isso agora. Mas é que eu não estou com vontade mesmo. Eles ficam loucos quando eu faço isso. E eu fui para perto deles e disse: mas é tu que vai poder botar vontade nisso. Aí, tá bom, padre, eu já entendi. Ele deu uma risada. Bastou. Deposita a tua confiança no Senhor. Coloca a vontade quando falta ânimo. Coloca. Confia. Confia. Para que depois a gente volte. Após fazer o pedido, e diga como esse que já voltou. Não se preocupe, quem colocou eu não vou ler. E diga: obrigado, Senhor. Não precisa necessariamente vir aqui, mas tenha isso no coração. Ao final de cada dia, de cada jornada, de cada luta, mesmo que pareça que ela não tenha sido completa, possa dizer ao Senhor: obrigado. Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá vida. Termino com uma poesia do Padre Zezinho, que no tempo da minha primeira situação de câncer, eu ganhei numa fita cassete de um padre. Ele não é mais padre hoje, mas continua sendo um católico fervoroso. Teve os seus motivos, não o julgo, continuo querendo ele bem, mas naquele leito de bastante dor, ele me deu esperança com aquela fita cassete. Era verdinha, eu lembro bem. E a música era, na poesia, assim: e quando se acabarem as palavras, e quando não deu certo o que era humano, e quando se esgotarem os recursos e já não adiantar nenhum discurso, então eu descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Procura o ombro dele, que ele é Pai. Confia no Senhor. Se não conseguistes, Deus conseguirá. Do jeito dele. A vida passa por isso. Então lembra disso. Por vezes a gente precisa chegar na miséria, da dor, da ausência, do sofrimento, para lá encontrar a alegria. Porque a gente abre os olhos, a gente considera quem está perto, a gente baixa a cabeça e deixa o orgulho e o egoísmo de lado, a gente abandona a soberba e fica tão contente que quer contar isso para todo mundo. Fica até meio bobo, porque quer contar isso para todo mundo, como aqueles que foram curados por Jesus Cristo fizeram, saíram correndo e contando. Mas quando se acabarem as palavras, diz a canção, quando não tem mais recurso e não tem mais nenhum discurso, só então o meu coração se lembrará, porque isso já é verdade minha e tua, mas eu preciso lembrar disso, isso já está dentro de você. Só então o meu coração se lembrará. Se não conseguires, Deus conseguirá. Fica com isso um pouquinho. E quando se acabarem as palavras, e quando não deu certo o que era humano, e quando se esgotarem os discursos e já não adiantar nenhum recurso, e
quando eu tiver feito o que é possível, e quando fazer mais for impossível, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor. Procura o ombro dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor. Se não conseguiste, Deus conseguirá. Confia no Senhor, confia no Senhor. Procura o ombro dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor. Se não consegue,